a trajetória do Calvino foi muito doida, né? Porque ele foi expulso de vários lugares que ele estava, né? E aí o que acontece? Lá em Genebra foi o lugar onde ele estabilizou, né? Mas uma coisa interessante é que ele não queria estabilizar em Genebra. Foi onde floresceu muito das coisas dele, mas ele não queria ficar lá. Ele estava numa época da vida de muito florescimento acadêmico e tal, e queria continuar escrevendo. Só que os chamados da igreja foi muito grande para ele tinha que continuar pastoreando lá, né? Então, o que acontece? Lá na Suíça, tem os cantões, né? Tem assim, surgiu-se um cantão protestante, vamos colocar assim, muito influenciado por aquilo que era a igreja calvinista, né? Que veio de Calvino e tudo mais, né? E se você vê, assim, puxar da história, o que sobrou disso tudo na Europa? Eu acho engraçado pensar nisso, né? O berço disso tudo, o que tá lá hoje? O que sobrou? Se você for lá hoje, você consegue perceber muitos frutos, só que eles são muito, assim, você vai ter que analisar bem para perceber onde é que esses frutos estão, né? Então, assim, tem muito debate falando que, por exemplo, Suíça é um país extremamente desenvolvido, né? Era um país protestante, e outros países também, né? Própria Holanda, Inglaterra, tal, tudo mais, até onde, por exemplo, foi influência de Calvino o sucesso, entre aspas, dos países europeus, né? Mas, voltando no Calvino lá em Genebra, ele, como eu falei, ele se envolveu tanto ali que ele começou a participar da vida pública de Genebra, né? Calvino, ele já foi convocado para estar ali no eu não sei se lá é parlamento não, tá? Mas nas audiências Câmara públicas dos lá, não sei se é isso não, o sistema de governo de lá. Mas ele, assim, convocado para falar lá e tudo mais. Ele tinha os escritos dele que saíam periodicamente e tal, tudo mais. Ele tem uma longa história ali que, né, não vou falar só de Calvino, né? Mas, com certeza, se hoje nós temos a Genebra do jeito que é, Suíça do jeito que é, e aquela região ali do jeito que é, muito foi por causa de Calvino e as suas influências naquele lugar, né? E aí, cara, assim, depois que passou essa onda, né, vamos colocar assim, né, passou-se a Reforma Protestante, né, a Reforma Protestante passou, agora você tem vários países que são declaradamente protestantes, né? E aí que entra aquelas coisas que às vezes a gente pensa assim, poxa, a reforma não foi só flores, né? Você teve, por exemplo, várias guerras entre católicos e protestantes, né? Com motivações erradas, às vezes motivações políticas, mas às vezes motivações religiosas também, entendeu? De tipo assim, eu não gosto de você porque você é católico, velho. E é puramente por isso, é só por isso mesmo, entendeu? Seu católico, é assim, né? Exatamente. Então, assim, teve o episódio como é que ela chama, gente? Maria Sangrenta? Eu acho que é. O nome. Que era uma rainha inglesa, católica, né? E, na época, a Irlanda era protestante. Então, você teve uma guerra ali com muitos e muitos e muitos mortos, né? Então, você tem nascido desse movimento tão maravilhoso, você tem as suas cicatrizes também, entendeu? Então, você tem ali a Irlanda se tornou-se mais presbiteriana, né? Ali naquela porção ali, você tem a Inglaterra com o florescimento do anglicanismo e tal, mas você vê essas tensões mesmo diante de um ambiente que parece tanta graça, né? E as coisas do ser humano são assim, né? O próprio Calvino a história mesmo, é isso. Tem uns relatos, tem uns trechinhos, tem uns negócios, né? Lutero tem uns negócios. Lutero também, tem uns trenzinhos. Se você fuçar, você vai achar. E já falando aí, ó, a gente... Afinal de contas, eles eram tão pecadores quanto nós. Verdade.